Olá, amados líderes, quero trazer para você as instruções do estudo que será ministrado nessa semana nas nossas células. O estudo é baseado no sermão que foi pregado pelo nosso pastor titular, pastor Emerson Patriota, no culto das 19 horas, cujo título é E Disse Deus, Haja Luz. O primeiro capítulo da Bíblia, os primeiros versículos da Bíblia falando sobre este, que é talvez o maior de todos os eventos da criação no universo, que é o evento da criação. Está assim o início do nosso estudo. Em meio a tantas vozes, qual tem moldado mais a sua vida? A voz de Deus ou as vozes do mundo? O que a gente espera é que a maior parte das pessoas digam é a voz de Deus que tem moldado a minha vida, que tem direcionado a minha vida, eu tenho obedecido aos propósitos de Deus, eu tenho ouvido a voz de Deus e respaldado na palavra dele. Mas pode ser que alguém fale das confusões, porque no mundo em que nós vivemos, quando as pessoas não obedecem à voz de Deus, a voz do mundo é uma voz confusa e as pessoas se sentem perdidas. Então, qual é a lição aqui? Precisamos aprender mais a voz de Deus e é assim que você pode fechar esse momento desse compartilhar. O título está assim, ou a introdução. Vivemos em um tempo de excesso de informações e relativismo. Cada um afirma ter a sua verdade, mas o resultado é barulho e vazio. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, nos lembra que, antes de tudo, havia apenas a voz de Deus, que fala, cria, transforma e dá sentido. Assim como uma sinfonia precisa de ordem, nossa vida precisa do compasso da palavra. Sem ela, há ruído. Com ela, há ritmo e beleza. Sobre isso que estudaremos hoje. Então, sempre voltando para a palavra. Ela é o nosso manual, é o nosso código de ética e de direcionamento. Primeiro tópico, no princípio, Deus, o fundamento absoluto de todas as coisas. Tudo se origina a partir de Deus. Antes de tudo, Deus já era. Ele é o Criador, o fundamento da realidade. E Paulo afirma, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E a citação de C.S. Lewis, que foi proclamada pelo pastor Emerson, que está assim: a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar algo além de Deus que o faça feliz. Ou seja, sem Cristo tudo desaba. Por que o mundo está essa balbúrdia? Porque cada um quer ser Deus de si mesmo, né? As pessoas querem ser poderosas porque mandam, querem ser poderosas porque possuem, têm coisas, posses, e querem sentir direcionando todas as coisas. Enquanto não houver dependência de Deus, enquanto nós não entendermos que é Ele que nos conduz, nós vamos ver confusão e problema. E por isso, nós temos uma questão assim: em quais áreas você ainda busca felicidade fora de Deus? Cada vez mais nós vemos o ser humano buscando reconhecimento. Observe que as pessoas querem ter reconhecimento a qualquer preço, muitas vezes pisando sobre outros para se destacar na empresa ou no lugar do seu trabalho. Ou, muitas vezes, sendo dono do empreendimento, dizendo aqui eu comando e aqui eu mando, e às vezes humilhando outras pessoas, sobrepujando outras pessoas. Aqui está o problema. E nós deveríamos tratar o nosso próximo com amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Outras respostas que talvez alguém possa dizer: olha, eu tenho buscado reconhecimento no trabalho, eu quero reconhecimento dentro da minha casa, eu quero reconhecimento nas relações humanas. São tantas áreas aqui que a gente pode abordar. Tomar cuidado, né, para a gente não deixar a soberba, a arrogância, a prepotência tomar conta do coração. Esperar sempre em Deus. Segundo, a presença no caos, a terra informe, mas não sem esperança. Esse momento nós podemos ver o versículo da palavra de Deus que diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Havia vazio,
havia abismo, havia caos, mas o Espírito Santo de Deus, ele estava presente. No caos da nossa vida, nas nossas lutas, nos nossos vazios, o Espírito Santo, ele se faz presente para nos confortar, para nos consolar. E aqui a questão é: você já experimentou a presença de Deus em meio ao caos? Como isso fortaleceu a sua fé? E o que se espera é que muitas pessoas compartilhem das suas experiências. Olha, eu passei por um luto, mas a palavra de Deus, a presença de Deus me trouxe consolo. O Espírito Santo trouxe consolo, a esperança do reencontro, porque meu familiar que partiu em Cristo. Então, apesar da dor da separação, eu tenho a esperança do reencontro. Eu vivenciei uma crise financeira e, apesar das lutas, eu pude perceber a presença de Deus me direcionando. Foi difícil, mas eu saí desse momento. Em um momento de enfermidade, que ninguém quer passar por ele, mas eu senti que Deus esteve presente. Olha, eu precisei fazer uma cirurgia e Deus agiu, preparou o melhor médico, Ele cuidou do momento. Eu creio que muitos testemunhos vão aqui ser manifestos, falando da presença de Deus. Então lembre-se disso, despertar em ouvir essa voz diante das decisões que nós temos que tomar, consultar ao Senhor e crer que o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta quando ele é invocado. E essa presença traz consolo e traz conforto diante do caos e do vazio. Terceiro, a ordem no caos, a voz que que separa trevas da luz. A primeira palavra de Deus foi: haja luz. A luz traz ordem, clareza, a palavra ilumina nossas escolhas, corrige prioridades e expõe aquilo que está oculto. João afirma que Cristo é a verdadeira luz. Ele reordena a nossa vida, o nosso coração, que é desarrumado pelo pecado. E ele tem aqui então o estudo, a seguinte questão: compartilhe um momento que a palavra confrontou e trouxe mudança na sua vida. Mais uma vez, muitas oportunidades de compartilhar as experiências. Quantas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de perdoar, mas quando são confrontados pela palavra e que nós devemos perdoar, liberar perdão para o nosso próximo, muitos são livres das mágoas e dos ressentimentos. A palavra nos leva a perdoar. A palavra muitas vezes nos confronta na nossa postura pecaminosa. Quantas pessoas antes do Evangelho faziam negócios ilícitos, não é? Talvez vendiam produtos aí que não eram legais, situações que teve que haver um posicionamento. Então, a palavra confrontou. No casamento, quantas pessoas estão juntas hoje por obediência à palavra, sabendo que muitas vezes nós passamos por lutas, crises, dificuldade e a gente tem vontade de cair fora do casamento. Mas assim como Cristo se entregou de forma sacrificial, nós olhamos para Ele e nós entendemos: eu também vou me entregar de forma sacrificial, não vou abrir mão do meu cônjuge, eu vou orar a Deus, eu vou obedecer a Ele e vou crer que Ele muda realidades na minha vida. Então, oportunidades de muitos aqui testemunhar do impacto que a palavra de Deus traz. Ela liberta de vícios, dependências e tantas áreas da vida do ser humano que vão sendo lapidadas pelo conhecimento da palavra. Por fim, a conclusão. No princípio havia Deus, Ele é o nosso fundamento. Segundo, o caos havia o Espírito Santo, Ele é a nossa esperança. Ele é o restaurador da nossa alma. Na escuridão houve a palavra ela é luz. Lembra? Salmo 119, versículo 105. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Deus que trouxe ordem ao universo deseja trazer ordem ao seu coração. Cristo, a luz do mundo, ainda diz, nos nossos dias, Ele diz: haja luz sobre relacionamentos, sobre escolhas e também nas nossas lutas. Reavalie seu fundamento de vida. Permita que a presença de Deus traga esperança ao caos da sua vida. Exponha a palavra para que Cristo organize os seus passos. Se exponha a palavra para que Ele possa organizar os seus passos
a sua vida. Com certeza. Essa vida não é uma vida perfeita, mas ela é uma vida muito próximo do ideal. A gente pode viver aqui na Terra um prenúncio daquilo que viveremos na eternidade, na presença plena desse Cristo que venceu a morte. Que Deus abençoe grandemente a sua reunião de célula, que a presença do Espírito Santo te conduza com sabedoria, discernimento, orientação e conselho. Fique na paz.